A gente quer agradecer a imprensa por estar aqui presente. Estão aqui ao meu lado o nosso líder, Major Vitor Hugo, General Girão, Álvaro Antônio, Marcelo Álvaro Antônio, e também está a caminho o deputado Eduardo Bolsonaro. Outros deputados não puderam estar presentes como a Aline, a Bia Kisses, o Jordi, por conta das comissões que estão em andamento. A gente está aqui para falar para os senhores hoje a respeito do ataque frontal à democracia. Um ataque ao parlamento é uma afronta a todos os representantes do povo. A gente conseguiu derrubar uma presidente da República sem quebrar uma vidraça sequer. E muitos dos senhores jornalistas foram testemunhas do protesto que eu participei em 2015, aqui nesse Salão Verde, em que nós nos algemamos ali naquela pilastra durante 9 dias, nos acorrentamos ali pedindo para que o Eduardo Cunha acolhesse o impeachment de Dilma Rousseff, sem que nada fosse feito de violência. Todos os protestos têm que ser pacíficos. No momento que um protesto carrega uma arma, ele não é mais pacífico. Inclusive, ontem, nós tínhamos pedras, flechas. As flechas, elas não eram flechas de brinquedo, artesanais. Elas eram flechas funcionais, eram arcos funcionais. As flechas tinham um aço afiado na ponta. O Eduardo Bolsonaro, o Major Vitor Hugo, inclusive o Major Vitor Hugo foi visitar um dos policiais, vai comentar a respeito. Agora a pergunta que eu faço para os senhores, e deixo a pergunta aos magistrados do Supremo Tribunal Federal, é o seguinte: fogos de artifício foram lançados para o alto e isso foi entendido como um ataque frontal à democracia e a um poder. Como que pode ser entendido, então, por esses mesmos magistrados, um ataque frontal com tentativa de homicídio a policiais legislativos, a servidores administrativos? Isso não é um ato antidemocrático? Lembrando também que essa ação de insurgência foram feitas por pessoas como Hitler, Pablo Escobar. Então é muito sério o que a gente viu aqui ontem e nós estamos fazendo todos os trâmites e denúncias à Polícia Federal, à PGR, inclusive a Polícia Legislativa também está fazendo um inquérito criminal, que o Marcelo vai falar um pouco mais sobre esse assunto. O Major Vitor Hugo visitou os policiais e tem mais notícias para dar para os senhores. Bom, boa tarde a todos. Estive hoje pela manhã, então, visitando o policial legislativo, Ricardo, que, junto com outros 4 agentes públicos, receberam flechadas, né, atingiu o peito de um, atingiu a placa do colete de outro, e no caso do Ricardo foi a perna, uma flecha com uma ponta metálica trabalhada e que certamente pode vir a trazer algum problema muito sério para ele. Graças a Deus já foi retirada a flecha e ele se encontra passando bem agora junto à sua família. Mas poderia ter sido, se tivesse atingido, por exemplo, uma artéria que passa pela perna, poderia ter levado a óbito, né, o nosso policial. Eu queria, em nome da bancada do PSL, expressar o nosso pesar de que parte dos indígenas brasileiros estão sendo manipulados ainda pela esquerda. Porque se eles soubessem com clareza o teor do que nós estamos votando na CCJ nesse momento, que na verdade é a sua libertação econômica, eles certamente estariam, ao contrário de lançando dezenas de flechas, inclusive 2, chegaram na liderança do PSL, eles estariam influenciando para que a esquerda votasse a favor do projeto. A esquerda, durante décadas, manteve os índios no Brasil cativos, porque prometiam libertação econômica e nunca concederam. E o nosso governo tem, inclusive, um outro projeto no mesmo sentido, que trata da mineração em terras indígenas, que nós queremos ver aprovado, e que vai na mesma direção de libertar os índios. Também indo na direção, já para terminar a minha fala, da nossa presidente, Carla Zambelli, é importante destacar que, se o Supremo Tribunal Federal entendeu as falas de um deputado, que é inviolável, civil e penalmente, por opiniões, palavras e votos, né, que dispõe de imunidade formal para não ser preso, a não ser em flagrante de crime inafiançável. Se esse mesmo Supremo entendeu que o Daniel Silveira cometeu um crime e, por isso, o prendeu em flagrante, nós esperamos que o Supremo entenda da mesma forma, ou até de maneira muito mais agravada, a ação de deputados da esquerda que fomentaram, organizaram e conduziram
essas atividades de ontem que acabaram redundando em tentativas de homicídio de agentes públicos aqui e que perturbaram a condução dos trabalhos na Câmara dos Deputados. Este ato realizado ontem, ele caracterizou o impedimento da votação na CCJ, que teve que voltar à carga hoje de novo nos trabalhos para tentar fazer a votação desse projeto de lei. Então, realmente, o impedimento do trabalho é crime, não tem dúvida nenhuma quanto a isso, tá certo? Quanto às comunidades indígenas, aqueles que conhecem a minha vida parlamentar e a minha vida como militar, durante o processo da Raposa Serra do Sol, várias tentativas aconteceram também com muita violência, e a gente lamenta muito que esse pessoal está sendo utilizado como massa de manobra para fazer isso daí. Quem os trouxe para cá, quem está alimentando, quem está hospedando esse pessoal, e ontem até palavras de ordem foram ditas por políticos, infelizmente parlamentares, que estavam presentes junto com ele. Então, impedimento é crime e nós precisamos investigar este crime. Bom, para se ter noção da gravidade desse ato, desse ataque, na verdade, dito muito bem pela deputada Carla Zambelli, que utilizou desse tipo de método de ataques com arma a parlamento, foi Hitler e Pablo Escobar. Então, a gravidade ela é altíssima, isso precisa de ser apurado, foi representado ontem na PGR, hoje na Polícia Federal e também na Polícia Legislativa, porque foram ataques mortais, intenção de morte. São flechas que, como disse bem aqui a deputada, não eram flechas artesanais. Portanto, isso precisa de ser apurado com o maior rigor para que a gente possa realmente apontar os culpados. E lembrando aqui a fala do deputado Girão, parlamentares da esquerda a todo momento não só incitaram esse tipo de conduta e procedimento por parte dos indígenas, como depois comemoraram. Então, existem vídeos gravados desses deputados comemorando esse ato absurdo de ataque com intenção de morte. Então, isso aí é gravíssimo. Portanto, nós queremos a apuração mais profunda possível para que os responsáveis desse engano, desse engodo que estão conduzindo sobre os indígenas, porque na verdade é o contrário. Eu tenho certeza que se os indígenas soubessem o real teor desse projeto, eles estariam do lado contrário. Então, esses deputados que incitaram essa tamanha violência, essa atrocidade contra policiais e servidores públicos, precisam realmente responder à altura de seus atos. Enaltecer aqui a atitude da deputada Carla Zambelli, que está nos dando a oportunidade de assinarmos em conjunto uma denúncia para a Polícia Federal, também a entrada em órgãos como a PGR e todos os demais órgãos, inclusive nessa casa. Eu só não entro no Conselho de Ética porque um deputado federal não tem o poder de sozinho entrar no Conselho de Ética. Mas eu estou para compartilhar aqui um vídeo que foi colocado no Instagram da deputada Carla Zambelli, em que os deputados Alencar Santana, do PT de São Paulo, Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, salvo engano, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. E tem mais um, Orlando Silva também está me dizendo aqui, o Marcelo Álvaro Antônio, que comemoram. Houve aqui tentativa de homicídio de um policial. Eu não preciso ir muito longe para vocês lembrarem do cinegrafista Santiago Andrade, que faleceu numa situação similar, não por uma flecha, mas por um fogo de artifício. Isso daí não é brincadeira, isso é coisa muito séria. Como dito aqui pelo Major Vitor Hugo, se pega numa artéria, se pega numa parte mais vital, a pessoa vem a óbito, a troco de quê? E o pior, a esquerda legitimando a violência como forma de fazer política. Porque depois vieram a celebrar falando, abre aspas, vocês tiveram hoje uma vitória, falando para os índios. Índios aqui que nas boas palavras aqui do deputado Marcelo Álvaro Antônio estão servindo de massa de manobra. Que se pegar de canto ele, sem o seu tutor, muito provavelmente ligado a uma ONG, e perguntar a ele do que se trata o projeto, ele muito provavelmente não vai saber do que se trata. Ou vai ter vai falar algo que é totalmente contrário àquilo que está sendo apreciado nessa casa. Então nós temos que denunciar isso, fazer valer a lei para que exemplos como esse não voltem a se repetir. A sanção, ela tem o efeito chamado preventivo. Ela tem que intimidar os outros deputados de esquerda que utilizam da violência como maneira de fazer política. Falei aqui dos black blocs, que a todo momento a esquerda passa a mão na cabeça e que assassinaram o cinegrafista Santiago Andrade.
O ex-membro do PSOL que esfaqueou o candidato a presidente vitorioso em 2018. E depois esse tipo de pessoa vem falar que nós somos os genocidas, que nós somos os intolerantes. Enfim, o que a gente está querendo aqui é respeito com as pessoas que estão trabalhando. O sangue do policial legislativo federal não é diferente do meu, dos senhores, do de ninguém. Todos vocês viram as imagens que foram ontem. Pelo menos uma das vítimas eu vi aqui a imagem com a flecha na perna, num canto aqui sendo socorrido. Pensem vocês que amanhã essa flecha pode pegar na perna de vocês, porque o arremesso das flechas foi feito de maneira aleatória. Não podemos permitir manifestação com arma de fogo e nem aqui com flechas. O que vale para um tem que valer para todos. Enfim, é quase um desabafo aqui, agradecendo a cobertura dos senhores. Muito obrigado. A gente vai fazer a assinatura do pedido de investigação à Polícia Federal, aqui um ato simbólico entre todos nós. E queria, por último, deixar a nossa solidariedade, como disse o Major Vitor Hugo, à Polícia Legislativa, leve o nosso carinho a todos eles e dizer que essas pessoas nos protegem com suas próprias vidas. Nós temos que ter mais respeito com essas pessoas, podem contar conosco. O servidor também administrativo que foi ferido, a gente deseja melhoras à família deles, a ele e a família toda deles. Desejamos aí toda a nossa solidariedade. A penúltima vez foi um profissional de imprensa. Ontem foi o pessoal das polícias, né? A próxima vez vai ser quem? Se não der uma estancada nisso daí. Esse é o... Esse é o da Polícia Federal. Depois assina a outra. Depois a gente assina as outras páginas. Faz o simbólico aqui, depois o... Isso. Pra cá, pra dentro. Tá aqui, pessoal. Muito obrigado.